Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Encontro com Artes e hoje recebemos a nossa querida Gisele Freitas. A Gisele está do outro lado dos nossos amigos, está em São Paulo, mas mais para o sul, penso eu, mas ela já vai dizer em que sítio mesmo é que está e lá é de madrugada, porque se faz 4 horas de diferença daqui para o horário em que a Gisele está. Bem-vinda, Gisele, ao Encontro com Artes. Obrigada, Juca, pelo convite. Um bom dia a todos. É um prazer estar aqui com você hoje. O prazer é todo meu e vamos aqui fazer a partilha do teu trabalho, porque a Gisele tem aqui algo muito interessante. A Gisele, imaginem vocês, é licenciada em Turismo e é pós-graduada em Marketing, mas neste momento, nesta altura, ela não está a exercer a profissão dentro do turismo nem dentro do marketing, mas com crianças. Ela é auxiliar de educação no município que ela faz parte e é contadora de histórias. Aliás, ela na biografia dela até se apresenta como contadora de histórias e artesã. Ora, o que é que ela andará aqui a fazer e que caminhos é que ela percorreu para chegar aqui? Ó Gisele, tu tens aqui algo muitíssimo interessante que é o turismo. Ah, isso é um apontamento, é que a Gisele tem em Portugal as suas raízes, mas nunca veio a Portugal. Vamos-lhe puxar as orelhas por ela nunca ter vindo a Portugal. É de Trás-os-Montes, as origens da Gisele são de Trás-os-Montes. Tens aqui uma região de turismo cá em Portugal cada vez mais a crescer. Por isso, quem sabe, um dia destes, não é? Tu voltas a exercer a tua profissão. Então, temos aqui o turismo, temos aqui o marketing e acredito que o marketing veio aqui ajudar também esta licenciatura que tu fizeste em turismo, mas a dado momento tu, olha, quero ir para outra coisa. Mas explica-nos então o que é que te leva a seguir turismo e depois o marketing? Bom, o turismo, ele veio cair assim de paraquedas mesmo. Eu morava na cidade de São Paulo, na metrópole, e lá eu comecei a fazer jornalismo. Mas nessa época, meu pai se aposentou e veio morar na cidade de Sorocaba, que é interior de São Paulo. E eu larguei a faculdade de jornalismo, que eu não estava me identificando muito, e aqui eu comecei a fazer um curso técnico de turismo e hotelaria. E eu me apaixonei pela área. Aí eu resolvi que eu queria fazer a faculdade de turismo. Eu fiz, trabalhei 13 anos como agenciadora de viagens, recreadora, guia de turismo. Eu tive uma empresa por 6 a 8 anos, que era Chuchu Festas, onde eu fazia eventos recreativos infantis, festas infantis. E por conta da Chuchu Festas, de eu ter criado essa empresa, eu achei que eu precisava conhecer um pouco sobre o marketing, para ajudar é, na divulgação, em toda a parte mercadológica da minha empresa. Por isso eu fiz a pós-graduação em marketing. Continuei trabalhando, foi aí em torno de 13 anos trabalhando nessa área, até que me surgiu a oportunidade de prestar um concurso público aqui na minha cidade de Sorocaba para auxiliar de educação. E como o turismo ele é muito sazonal, né? Tem época que a gente trabalha muito, todos os dias, mas tem épocas do ano que nós ficamos 2, 3 meses sem trabalhar. Então, eu precisava de um emprego fixo. E, a princípio, isso me levou para a área da educação. Mas foi uma outra área que eu me apaixonei. Estar com as crianças, poder... hoje eu faço faculdade de pedagogia para me tornar professora, mas hoje, como auxiliar de educação, poder auxiliar na sala de aula, contar histórias, que hoje sou contadora de histórias, é uma paixão muito grande para mim. Então, foi assim que foi minha trajetória até chegar contadora. Só que é engraçado o percurso da Gisele, porque eu sei que eu sei que tens uma ligação às histórias, à oralidade e à leitura, por parte dos teus avós. Que histórias eram essas que tu ouvias, que de certeza absoluta, que te marcaram por aí fora e hoje não é por acaso que tu estás ligada à contação de histórias? Sim, realmente, não é por acaso. Desde criança eu tive uma participação na oralidade por parte dos meus avós,
por parte de mãe. A minha avó, ela era descendente de índios. E o meu avô, ele todo final de semana, eu passava o final de semana na casa deles e todo final de semana ele me contava essa mesma história. E eu amava essa repetição de estar ouvindo a história deles. Ele me contava que a minha avó tinha conquistado ele pegando ele a laço. Ela, como índia, ele falava que ela tinha um laço e quando ele estava passando a cavalo ali por onde eles moravam, ela com o seu laço laçou meu avô, puxou ele, levou para casa meu bisavô, obrigou ele a se casar com a minha avó. E por conta disso, eles acabaram se casando e tiveram uma vida em comum. Só que interessante é que ele acabava de me contar essa história, era numa varandinha. Ele ficava sentado numa cadeira de madeira e eu ficava sentada no murinho. Ouvia a história. Acabava, a minha avó, ela já estava na cozinha preparando algo de gostoso para a gente. Um bolo, salgado. Ela me chamava e falava, Gisele, é tudo mentira. Não foi assim. E contava a versão dela, que eles tinham se conhecido numa lavoura, enquanto estavam trabalhando. Então era muito engraçado. Eu passei muitos anos com essas duas versões da história. Mas até hoje a que eu mais gosto é a do meu avô. É a versão do avô e não a da avó. Nessa altura ouvi então estas histórias, esta oralidade que passou, não é, de uma geração para a outra, mas sei que entre este salto da avó para a neta havia aqui a mãe pelo meio, que também tem histórias que lhe interessavam e que contavam à Gisele e que também a inspirou. Quer-nos fazer Sim. aqui também assim essa passagem? Sim, a minha mãe, ela tem uma importância muito grande também no meu gosto pela leitura e também pela contação de histórias. A minha mãe, ela incentivou, tanto eu quanto meus irmãos, a leitura desde muito cedo. Enquanto a gente ainda não sabia ler nem escrever, ela comprava muitos gibis. Então, nós fazíamos a leitura das figuras dos gibis e, através da imaginação, criávamos as histórias. Quando nós começamos a ler e a escrever, começamos a saber o que estava escrito nos gibis, mas, além disso, ela passou a disponibilizar os livros que ela tinha da época de juventude dela, de quando ela era solteira. Um desses livros que marcou muito até hoje para mim chama Os Patinhos de Prata. A autora, eu não vou recordar agora o nome dela, é Mary Mapes, alguma coisa assim. E é uma história que se passa na Holanda, mas ela trata a história de uma forma geográfica tão rica que eu conseguia me imaginar. Eu nunca fui para a Holanda, mas eu me imaginava ali vendo os moinhos de vento, os diques, toda aquela roupa característica. Era fantástico. E além da minha mãe, eu tive uma professora no ensino fundamental, que ela tinha um projeto, Juca, um projeto muito interessante, que era o Biblioteca Circulante, dentro da sala de aula. E esse Biblioteca Circulante, cada aluno levava um livro diferente. E nós trocávamos, fazíamos um rodízio, cada semana um. Então, fora os meus avós, eu tive muita influência da minha mãe e dessa professora que tinha esse projeto maravilhoso de incentivo dentro da sala de aula. Está aqui a Gisele rodeada de histórias. Não é? Como podemos ver, temos a avó, a versão do avô, a mãe e esta professora que a marcou muito. Mas eu sei também que já enquanto criança frequentava as bibliotecas, interessava-se por isto, além da escola, não é? Algo que era extra escola. O porquê, Gisele, de procurar estes locais? O que é Ai, enganava? Juca, para mim era tão gostoso eu estar naquele ambiente de paz. Eu saía da escola, ou eu ia para a biblioteca da escola, ou eu ia para uma biblioteca que tinha ali no meu bairro. E eu saía direto, ou às vezes eu ia para casa, depois ia para lá, mas estar naquele ambiente de paz, né? Um ambiente tranquilo, aquele cheirinho de livros, sabe? Aqueles livros velhos,
mas era um estilinho que me agradava muito. E muitos eu pegava, já fazia a leitura ali mesmo, e outros eu levava para fazer a leitura em casa. E esse ato de me transportar para um outro lugar, me tornar uma outra pessoa, ter novos amigos através da leitura, era mágico para mim e muito encantador. E isso teve uma importância muito grande na minha vida. Tanto que até hoje, mesmo hoje eu tenho um acesso maior, naquela época eu não tinha tanto acesso aos livros, né? Comprando, mas hoje, mesmo eu podendo fazer a compra de alguns livros, eu ainda frequento bibliotecas, porque eu acho que o ambiente é encantador. Você está no meio de tantos livros, imaginar quantas pessoas, quantos autores eles disponibilizaram da sua imaginação e da sua vivência para trazer isso para nós, para mim é maravilhoso. São lugares mágicos, não é? São lugares que contam histórias, além das dos livros. Mas, ó Gisela, mas então conta-nos a tu. Tu foste uma boa ouvinte de histórias, mas também começaste a contar as histórias. Porquê que tu sentiste essa necessidade a dado momento? Porquê que sentiste que eu tenho que contar histórias também? Ai, legal, muito interessante. Surgiu com o teatro de fantoches. Nessa época que eu trabalhava com recreação, eu fazia festa de aniversários, eu tinha uma amiga na época que nós decidimos trabalhar juntas. Eu investia em determinados materiais e ela em outros materiais. E ela investiu em um teatro de fantoches, uma estrutura super bacana, com os fantoches super bem feitos, mas o ato de eu estar atrás de um tecido, com uma janelinha, só com o fantoche aparecendo, na época, isso foi em 2001, já faz bastante tempo, eu ainda não tinha essa noção de que eu poderia pegar o fantoche e ir para frente do tecido e fazer essa contação de história. Estar atrás do tecido, que era a forma também como ela queria que fosse feito, para mim não agradava, porque eu não conseguia ver os olhos do meu público, como que eles estavam reagindo, se estavam gostando ou não. Então, eu fiz o inverso, eu passei para frente. Então, ao invés de continuar contando as histórias com os fantoches, eu fui para frente desse tecido e comecei a contar as histórias. Uso também materiais para contar as histórias, mas agora eu tenho esse contato maior, né? Eu já tenho a resposta do público na hora. E isso foi o que me estimulou a fazer a contação de história, tá trocando o teatro de fantoches pela contação de histórias. E também porque eu sei da importância, né, que tem para tantos benefícios. Mas diz-me uma coisa, tu continuas a utilizar os fantoches como técnica para contar as tuas histórias neste momento? Ou já não? Sim, sim, eu uso, na verdade, vários tipos de recursos. Eu uso o baú de histórias, eu mudo, né, na verdade, o tipo de recurso conforme a faixa etária da criança, o público. Se é um público que eu já contei uma história usando um fantoche, dessa vez eu uso um outro recurso, um baú de história, uma lata. Para crianças um pouco maiores, eu não utilizo recurso, porque elas, né, a partir dos 7 anos, principalmente 8 anos, elas começam a achar que é um pouco infantilizado, os pré-adolescentes, adolescentes, então eu já não utilizo. Eu utilizo o corpo e a voz. Uhum. Adaptas, não é? Adaptas às circunstâncias aquilo que o público te pede. És tu que constróis os teus materiais? Isso, sou eu mesma. E é por isso que tu te batizas enquanto artesã? Ou temos aí mais alguns dotes enquanto artesã para além dos materiais que constróis para as tuas histórias? Eu construo os próprios materiais, que eu utilizo os recursos. Fora isso, eu trabalho com arte em feltro, em fuxico, faço flores em fuxico, caminhos de mesa, gosto de trabalhar bastante com tecido. E também faço flâmulas, como essa que está aqui atrás, a luz está batendo aqui. Mas essa daqui eu fiz, foi a primeira que eu fiz. Depois que eu fiz essa daqui, eu comecei a fazer para vender.
Então, virou uma outra arte, é a arte também das flâmulas. Então, eu faço flâmulas, as flores, em feltro, fuxico, e o meu material que eu utilizo nas contações de história. Tu, enquanto auxiliar, os meninos têm uma sorte dupla, que é ter-te enquanto funcionária, pronto, e enquanto contadora de histórias, porque acredito que tu nos teus intervalos e nos intervalos deles lhes contes muitas histórias, eles andem todos atrás de ti para lhe contar mais uma história. Sim, sim. Inclusive, todas as unidades que eu passei, todas as creches que eu passei, eu trabalho em creche, que eu trabalho com os pequenininhos. Todas as unidades escolares que eu passei, os diretores, eles aproveitam essa habilidade e eu me coloco à disposição e faço também contação de histórias e projetos com os familiares. Porque eu acho muito importante estar trazendo a família para junto da escola e aproximar esse vínculo com a criança. Então, no caso, quando a contação de histórias é com o adulto, a história já é adaptada para esse perfil. Então, eu costumo contar histórias que retratam sobre famílias, sobre sentimentos. E quando é com as crianças, às vezes as professoras estão fazendo algum projeto determinado e eu adapto uma história, eu trago já uma história pronta para contar na sala de aula. Pronto, É. quero-te nos meus espaços também para ter aqui uma fada que conta e que constrói materiais. Tirando tudo isto, tu tens histórias que ainda não tiveste a coragem de publicar, porque também escreves histórias. Só que essa Sim. coragem é porque queres tanto que as histórias sejam tão tuas, tão tuas, tão tuas, e por isso nem sequer as publicas, ou porque ainda não aconteceu essa oportunidade? Olha, foi pela falta de oportunidade mesmo. As histórias, elas estão escritas, já estão já no computador, mas eu não tenho ainda um ilustrador e uma editora. Até fica aí a oportunidade, se alguém quiser me dar um apoio em relação a isso, né? Porque eu quero muito publicar essas histórias. Eu tenho em torno de 10 histórias escritas, mas eu escrevo desde os 15 anos. Uhum. Eu escrevia letras de música e poemas, poesias nessa época, mas eu, como a irmã mais velha, tinha outros 2 irmãos que gostavam de pegar meus diários e meus cadernos para ler. Uma vez eu fiquei com raiva, fiquei com vergonha, falei, não quero mais, rasguei tudo, me arrependo até hoje. Mas eu voltei a escrever. Hoje eu escrevo histórias voltadas para o público infantil. Continuas dentro desse ramo. Gisele, vamos só fazer uma pausa para uma musiquinha e vamos já retomar a nossa conversa porque temos mais coisas para descobrir desta nossa convidada. Retomamos a conversa com a Gisele, que nos estava a falar das histórias que já escreveu, das histórias que irão ser publicadas e cá está o repto para os ilustradores portugueses também, têm aqui uma ponte para atravessarem o Atlântico e quem sabe ilustrarem os contos da nossa Gisele. Agora, tu tens outros projetos. Não é? Que depois disto tudo, como se parecesse até agora pouco, tu tens ainda mais coisas para nos contar. Tu tens um projeto que são as músicas contadas. O nome é giríssimo, Isso. o nome é giríssimo. Quero que nos fales como é que isto aconteceu, o que é este projeto, conta-nos tudo. Ele surgiu por causa da minha paixão por música. E eu gosto muito de cantar músicas infantis do nosso cancioneiro com as crianças em sala de aula. Então eu tive a ideia, já que nós cantamos as músicas Borboletinha, O Sapo Não Lava o Pé, entre outras, por que não ter a história da música? Eu comecei a me perguntar, mas como que surgiu? Por que o sapo não lava o pé? Né? Por que a borboletinha estava fazendo chocolate na cozinha? Era tão importante para ela aquela visita, então eu comecei a criar histórias em cima das canções. Eu faço a contação da história, eu conto a história da música e finalizo com a canção, junto com a ajuda das crianças, elas cantam junto comigo, e foi assim que surgiu esse projeto Músicas Contadas.
que pega então neste cancioneiro infantil e vais trabalhando as músicas e as histórias. É um projeto muito giro. Mas tens mais outros projetos. É o caso do Conta Aqui, que é um projeto também do qual tu participas. Queres nos contar um bocadinho deste projeto? Isso, o Conta Aqui, ele é um projeto do canal Brincadeiras e Jogos, onde eu fui convidada a dar uma entrevista que foi na última terça-feira, onde eu falei um pouco sobre a minha trajetória, inclusive apresentei uma história inédita do projeto Músicas Contadas, que é dos 10 índiozinhos. E uma novidade que eu vou contar agora aqui para você, em primeira mão, Juca. Adoro! Hoje pela manhã, pela manhãzinha, eu comecei um novo projeto, que é o projeto Histórias Curiosas, que são curiosidades que crianças e adultos, adolescentes têm, onde eu faço uma pesquisa em cima daquela curiosidade e crio a história para ensinar de uma maneira mais lúdica e envolvente. A primeira história vai ser a história do brigadeiro, do docinho brigadeiro, como que surgiu, que é muito interessante. Então, vou deixar aí um gostinho de curiosidade para todo mundo. Logo vai estar lá no meu Instagram. Antes de nós percebermos onde é que te podemos encontrar, é bom que se saiba que a Gisele participa regularmente em palestras de contação de histórias, em oficinas de recursos lúdicos e pedagógicos, em cursos de contação de histórias, faz apresentações em creches, em bibliotecas, em festas infantis, até em hotéis. E neste momento conta histórias ao vivo, mas também no online, e o Conta Aqui é um dos projetos online. Participa também no Encontrão, que é outro projeto online, e tem então as histórias que ela própria escreve. Gisele, pelas imagens que nós vemos, tu vais toda caracterizada para as tuas apresentações e, como tu estavas a dizer, és tu que constróis toda a indumentária, todos os enfeitezinhos, não é? Porque tu és a artesã aqui de tudo isto e de facto quem depois puder procurar pela Gisele, aconselho a ir procurar mesmo, porque ela é aqui cheia de cores, assim umas cores muito giras e ficam na nossa memória. Tens algum lugar especial que gostes de contar histórias? Bibliotecas. Bibliotecas? Ok. Biblioteca, ele é um projeto, na verdade, de voluntariado. Que eu faço junto com a biblioteca. Não estamos fazendo no momento, né? Estamos com a biblioteca da cidade fechada por conta da pandemia. Eu estou fazendo os meus trabalhos todos online, mas torço para que passe logo, para eu poder voltar a fazer as apresentações presenciais. E na biblioteca nós fazemos esse trabalho. Eu vou uma vez por mês, faço uma contação, faço 2 contações de histórias com 3 músicas, uma de entrada, uma contação de história, uma música entre as 2 histórias, faço mais uma contação e finalizo com uma música. É um projeto bem bacana que eu faço junto com a Biblioteca Municipal de Sorocaba. Neste momento, terás algum workshop, alguma palestra, alguma coisa que esteja a acontecer, que todos nós possamos daqui de Portugal assistir? Tens alguma sugestão? Eu estou com um curso de contação de histórias. Esse curso ele é feito através do Zoom, em grupos. Normalmente são os interessados que entram em contato. Eu monto o grupo e faço um workshop de acordo com o que eles estão procurando. Mas eu tenho um curso montado, que é um curso básico, onde eu ensino desde quando surgiu a contação de histórias, a importância, os tipos de contos, que eu acho muito importante a gente saber que tipo de história existe para poder contar, a classificação das faixas etárias, para você conhecer o seu público, saber que tipo de histórias você pode contar para ele. E tem o curso avançado. Nesse avançado, eu falo mais sobre... Ele tem... O básico também tem a prática, mas o curso avançado, ele trata mais ainda da prática, falando sobre oratória, o olhar na contação de histórias, expressão facial e expressão corporal.
Por isso, se nós em Portugal ou em qualquer parte do mundo quisermos reunir um grupinho de pessoas, mandamos para ti e tu constituis o grupo e podemos fazer um curso de contação de histórias contigo. E também Podem sim. da própria, e conforme tu disseste, também é algo prático, também provavelmente terá aí a parte da construção de materiais para auxiliar a própria história. Fica aqui uma boa dica Isso. que podemos trabalhar com a Gisele, desde que se entre em contacto com ela, para ela organizar então este tipo de workshops. No online, Isso. acredito que dentro do online também tenhas propostas para fazer de contação de histórias para os mais pequeninos. Sim, eu tenho feito também por essa plataforma, né, que é o Zoom, ou a plataforma do Google. Tenho feito contações de história também para grupos ou individuais. Que giro. Muito bem. Então, de tudo aquilo que nós já falamos, já ficou bem apresentada aqui a nossa Gisele, só que nós podemos querer continuar a acompanhar o teu trabalho e por onde é que nós podemos então acompanhar-te? Sim, no YouTube eu estou como Gisele Freitas. No Instagram, o meu Instagram é o Gisele Freitas pontinho, educadora. O Instagram é Gisele Freitas educadora. Esse é o canal que eu mais faço divulgação. E tem o meu Facebook, que ele é o Facebook que eu uso pessoal, mas também faço divulgação do meu trabalho, que é o Gisele Freitas também. Pronto, 3 canais que rapidamente Sim. digitam na internet e encontram no imediato a Gisele. Para a chamarmos à nossa creche, à nossa biblioteca, às nossas atividades, podemos e devemos então chamar a Gisele. Estou a falar para os nossos ouvintes do Brasil, não é verdade? Porque a Gisele nunca veio a Portugal e fica aqui o repto para quando vieres a Portugal nos visitares e conhecermos-nos pessoalmente e quem sabe dinamizarmos uma hora de conto cá em Portugal contigo e com as tuas ideias. Fica aqui no ar Sim. esta proposta. E Que bacana, eu vou sim, com certeza. agora, olha, que tu prometeste em off. Tá bom. YouTube, Instagram, Facebook, procurem a Gisele, fiquem a conhecer o seu trabalho, podem contactá-la, quer a nível privado, quer para assuntos, para cursos mais pessoais ou mais em grupo, contactem a Gisela que serão bem recebidos, com toda a certeza, ela é muito simpática, responde logo Obrigada. às mensagens e têm aqui mais um punhado de ideias muito interessantes para desenvolverem nos sítios por onde passem. Gisele, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Eu quero agradecer muito de coração por esse convite. Fiquei muito feliz e estou muito feliz de estar aqui, podendo ter esse bate-papo super legal com você. Foi muito gostoso. Espero poder conhecer pessoalmente aí em Portugal. Tem que ser, está prometido. Não venhas é só com 2 dias a Portugal, tu tira pelo menos um mês, que é para poderes conhecer Portugal e poderes ir parando aqui e ali para estar com pessoas que te estão a ouvir e que com toda a certeza irão entrar em contacto contigo e comigo, que já entrei em contacto, eu sou das primeiras da lista. Sim. Olha, Gisele, um beijinho muito grande, muito obrigada pelo teu tempo e até breve. Até breve. Muito obrigada.